Glória a Deus. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Queridos, hoje, culto de Santa Ceia é um culto festivo, é um culto de renovação, é um culto de gratidão a Deus, é um culto de reconhecimento por tudo que Deus, por meio de Jesus, fez na cruz do Calvário. Então hoje nós vamos falar sobre a institucionalidade da Santa Ceia do Senhor, trazida por Jesus para todos aqueles que o seguem, o servem e o obedecem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e, como sempre digo e torno a repetir, os que têm habilidade, facilidade de manusear, amém. Os que não têm, anota, e depois você vai assistir toda esta aula, toda a pregação lá no canal. Você assiste, pastor, não entendi tudo que o senhor falou, eu preciso entender. Aí você vai lá no canal e assiste com paciência, com tranquilidade, para entender melhor esse assunto. A gente vai dividir esse assunto em duas etapas. Hoje a gente inicia e no próximo domingo, se Deus permitir, Jesus não tiver voltado e eu estiver vivo, estaremos aqui dando continuidade. Levez-vous, s'il vous plaît. 1 Coríntios, o texto que sempre nos é lido no momento da ceia. Primeiro Coríntios 11, verso 23 ao 33. Então, existem algumas palavras diferentes, né? Que a minha tradução é a tradução da Bíblia King James. Existem pessoas que têm a edição revista e corrigida, outros atualizados, mas as palavras são sinônimas, têm o mesmo significado. Então, leiamos. 1 Coríntios 11, 23 em diante. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria
condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vós vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Passez-vous. Merci. Vamos, queridos irmãos, com atenção, para que a gente possa entender o contexto daquilo que nós estamos hoje à noite fazendo. Tudo que a gente vai fazer em Deus e para Deus, a gente precisa fazer de forma consciente, entendendo o que está sendo feito. E a ceia do Senhor é um emblema sagrado. Não se pode participar da ceia do Senhor qualquer pessoa ou de qualquer forma. Precisa-se entender os motivos que nos qualifica, que nos habilita a participar da ceia do Senhor. Então, o assunto que ora nós estamos tratando é: a ceia é um privilégio dos discípulos de Cristo. Então, daí a gente entende que a ceia é para quem segue, serve e obedece a Jesus. A ceia é para quem faz parte do corpo de Cristo. A ceia do Senhor não é uma refeição comum, não é uma alimentação qualquer. Mesmo que nós estejamos usando o pão e o vinho, pão, símbolo do corpo de Cristo, e o vinho, que é o suco de uva, simbolizando o sangue de Cristo, eles, após apresentados a Deus e consagrados para o ato da ceia, eles se tornam emblemas espirituais. Deixa eu abrir um parêntese aqui, um adendo. Quando eu digo emblemas espirituais, o pão não se transforma em carne, nem o suco de uva se transforma em sangue, como existe uma doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana que ensina que o pão vira carne e o suco vira sangue. Isso é conhecido como a doutrina da transubstanciação, que é uma heresia, é uma falácia, certo? O pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo suco de uva, mas a partir do momento que eu consagro, que eu oro a Deus e apresento este pão é uma representação vívida do corpo e do sangue de Jesus. Portanto, quem pode participar é quem realmente, diretamente, passou por todos os processos até chegar a ser participante da ceia do Senhor. Ela foi instituída por Jesus para aqueles que o seguem. Não foi para qualquer pessoa. Existem denominações
que a pessoa chega em um culto de Santa Ceia, nunca ouviu o Evangelho, não sabe o que é o Evangelho, ele entra a ceia, está tudo certo. Isso é uma banalização da ceia do Senhor. Isso é um sacrilégio. Isso é uma bagunça com uma coisa sagrada que é a ceia do Senhor. Em Mateus 26, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, no versículo 17, Mateus 26, versículo 17 ao 20, quando Jesus estava prestes a ir à cruz e ser crucificado, ele reúne os seus discípulos. No capítulo 26, verso 17 do Evangelho de Mateus, no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram. Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol estava Jesus reclinado, próximo à mesa com os 12. Não tinha 13, não tinha 14, não tinha 15, não tinha 500, era 12. Porque só eram os 12 que andavam e estavam vivenciando Jesus diariamente. Então a ceia é para quem está com Jesus diariamente, cotidianamente, para que tenha vida, para que viva o Evangelho da forma que Cristo deixou. Ele celebra a ceia com os discípulos e não com a multidão. A ceia é um momento de comunhão com Cristo, reservado para quem assumiu publicamente a fé e foi recebido no corpo de Cristo, que é a igreja. Como alguém pode participar da ceia se não confessa Jesus, se não obedece Jesus e se não se submete aos ensinamentos de Jesus? Não tem como. E a gente vai fazer uma observação ainda no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, no versículo 23 ao versículo 25. Jesus se reuniu com os 12 para a ceia. Observe. Indicou-lhe Jesus aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. Verso 24. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso sou eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Ou seja, presta bem atenção, Judas fazia parte dos 12, andava com Jesus todos os dias, estava com Jesus todos os dias. Agora vamos fazer aqui uma observação
situação. Ele estava com Jesus fisicamente. Estava ao lado de Jesus fisicamente. Andava com Jesus fisicamente, ou seja, ele viu, ouviu, presenciou, tocou em Jesus. Mas Judas não tinha um compromisso interno, espiritual com Jesus. Então a ceia é mais do que uma refeição, é um compromisso espiritual com Deus. E por Judas, preste bem atenção, mesmo sendo discípulo, mas não ter um compromisso de fato, real, verdadeiro, comeu da ceia, e o que aconteceu com Judas? A Bíblia diz que o diabo entrou nele. Porque ninguém pode, irmãos, poder pode, não deve, porque Deus não vai te proibir. Deus não vai proibir você de pecar. Você escolhe, está nas suas mãos. Para onde você quer ir? Aonde você quer morar após a partida desta vida? Todos nós aqui. Se Jesus não voltar em breve, muitos de nós não estaremos mais aqui. A gente vai partir para o outro lado. Mas o problema não é a gente partir desta vida para outra. O problema é para onde você vai, aonde você estará quando partir para o outro lado. Por isso, irmãos, há necessidade de viver intrinsecamente ligado a Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Mesmo com as distrações que Satanás tem colocado neste mundo, iludindo as pessoas. Com dinheiro, com pompa, com fama, com glória, com aplausos. Quando as pessoas colocam tudo isso, mas tudo vai passar. Todos os reis deste mundo passaram. Por mais fortes, poderosos, conquistadores, sábios, inteligentes que foram, eles passaram. Primeiro império do mundo, um dos maiores que já existiu, o Império Babilônico, passou. Império Egípcio, passou. Os faraós, hoje não tem mais faraó, que era considerado um deus. E Deus humilhou o faraó quando tirou o povo do Egito. Humilhou Nabucodonosor, colocando ele no campo como um animal para comer capim, ferindo ele com licantropia, uma doença que faz com que o homem perca o entendimento que é um ser humano e torne-se um animal. E a Bíblia diz que Nabucodonosor foi para o campo comer capim como os animais. E durante 7 anos assim ele ficou, era um rei. E a Bíblia diz que em toda a terra não havia lugar em que ele não dominasse. E ele não reconheceu que há um Deus no céu que reina, que tira reis e estabelece reis. E a Bíblia diz que no final dos 7 anos, ele levantou a cabeça aos céus, estando ele no campo. Pelos cresceram-lhe no corpo, suas unhas cresceram, ele ficou com uma aparência animalesca. E a Bíblia diz que por um instante, ele teve um momento de lucidez, e ele exaltou o Deus do céu e disse: verdadeiramente o céu reina. Aleluia. Ele tira reis e estabelece reis, e tudo está sobre o seu comando. Glória a Deus. O império que mais durou neste mundo foi o Império Romano. Mais de 1000 anos durou o Império Romano. Caiu, foi destruído. Todos os Césares morreram, viraram pó. Todos eles. Mas o nosso rei Jesus,
estamos celebrando nesta noite, morreu. Morreu, é verdade, morreu. Mas não ficou na sepultura, ressuscitou e está vivo. Vocês estão sabendo que está tendo um show de uma cantora aí internacional, a Lady Gaga. Irmãos, as pessoas foram para a fila, para a porta do hotel onde ela estava hospedada. Os irmãos têm uma ideia, as pessoas colocaram fraldas geriátricas para não sair da fila para poder ver essa mulher. Para não ir nem no banheiro, porque queria ver. Foi eu que estou dizendo, não, foi o repórter que disse. Dias sem tomar banho, sem ir ao banheiro, para ver uma pecadora, filha do demônio. E as pessoas com qualquer coisa não vou para a igreja hoje, porque estou muito exausta e cansada. E a palavra de Deus é bem clara quando diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles se esforçam para adorar os seus demônios, os seus deuses. E o crente não quer se esforçar para nada. O nosso Deus está vivo. Está vivo. Os adoradores de homens, de ídolos, os ídolos deles estão morrendo. O rei de futebol morreu. Vai vir outro, vai morrer também. E vai vir outro, e vai morrer de novo. Mas o nosso Jesus está vivo. Glória a Deus. Está vivo. E a Bíblia diz que nós não podemos adorar a dois senhores. Dois senhores. Ou aborrecemos um e adoramos o outro, ou aborrecemos o outro e adoramos um. As pessoas estão em uma situação em que estão coisificando Deus. Deus se tornou uma coisa, um objeto, um cartão de crédito. Quando eu preciso, eu vou lá, passo o cartão de crédito, não tenho dinheiro em espécie, passo o cartão de crédito e compro o que eu quero. Depois eu pago. É o que as pessoas fazem com Deus. Quando eu preciso, eu vou a Ele. Quando eu não estou precisando dele, eu uso os meus meios e vivo da minha forma, do jeito que eu quero. Deus não é brinquedo. Deus é real, Deus existe. Nós somos a criação de Deus, nós somos a criação, o mundo criado. Quem criou o mundo que agora nós vemos foi um ser espiritual que nós não vemos. Glória a Jesus. Nós não vemos. Deus se manifestou em Cristo, tomou a forma de homem, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Glória a Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Deus se manifestou em Cristo. O evangelista João diz que o verbo se fez carne. Deus habitou entre nós. Como diz o evangelista Mateus no capítulo 1, verso 21. E o seu nome será Emanuel. O Deus conosco, o que tomou uma forma e veio habitar conosco. Paulo diz na carta aos Filipenses que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo
Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação, por ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele se humilhou para que eu e você recebêssemos a glória eterna. Glória a Jesus. Aleluia. Nós não merecemos, mas Ele fez isso. Então, quando a gente fala, irmãos, de ceia do Senhor, nós estamos falando de uma coisa extremamente sagrada. É para quem de fato assumiu um compromisso com Ele. Não é qualquer pessoa. Ah, pastor, mas eu fui em uma igreja ali e eu sei. Tu já é crente? Não. Tu é batizado? Não. E como é que o Senhor, o pastor, disse que eu podia? E está assim, ó. De igrejas assim. Por quê? Elas querem número, volume. Todo pastor gosta de ver a igreja cheia, como nós estamos vendo hoje à noite, a igreja cheinha. Lugares ocupados, todos atentos. Mas muito mais deve ser o desejo do pastor esvaziar o inferno e encher o céu. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta estar o prédio cheio e a maioria dos que estão no prédio não vão subir na volta de Jesus. É bom o prédio cheio e todos que estão no prédio subam na volta de Jesus. Glória a Deus. Isso é que é importante. Então, Judas era discípulo físico, mas não era discípulo espiritualmente de Jesus. Não adianta estar no prédio do templo se você não faz parte do prédio espiritual. Conforme Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 21, que nós somos edifício, casa espiritual para a habitação de Deus. E para que nós nos tornemos e assumamos publicamente a nossa fé, nós precisamos passar pela porta chamada batismo. O batismo é a porta de entrada. O batismo é um sinal inicial da aliança com Deus. É por meio dele que alguém é oficialmente recebido na igreja visível, a igreja que se vê. Atos capítulo 2, vê aí, Atos capítulo 2, versículo 41. Atos 2, 41. Atos 2, 41 diz assim: assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Todos quanto aceitaram foram batizados. Aí, depois que eles se batizaram, aí você vê no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles primeiro quiseram publicar a sua fé e depois perseveravam na comunhão, no ensino, na oração, na convivência com a igreja visível. Então o batismo é a porta de entrada. Em Atos 2,41, como nós acabamos de ler, mostra essa ordem. Primeiro foram batizados, depois eles perseveraram na comunhão, nas orações. Aí vem
Participar da ceia sem ter sido batizado é pular a entrada e querer desfrutar dos benefícios sem ter assumido um compromisso público. Outra referência que vocês anotem, Atos 8, verso 6 e Atos 8, verso 12. São referências relacionadas a isso. A ceia é um compromisso com o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 16 e 17. Paulo diz que ao participar do pão, somos um só corpo. A ceia é um ato comunitário. E o batismo é o que une o cristão à comunidade da fé. Sem batismo, não há vínculo reconhecido com o corpo de Cristo. E participar da ceia se torna incoerente, pois ela expressa uma comunhão que ainda não foi assumida publicamente. Veja o texto que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 16 e 17. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que participamos não é nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Quem é esse pão que a gente participa? Jesus. Agora deixa eu fazer aqui uma observação. Observe que Paulo diz aí no verso 16: na verdade que é o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Esse cálice de bênção que você está lendo aí na sua Bíblia significa: o cálice da bênção era o terceiro cálice do qual se tomava o vinho nas antigas celebrações judaicas da Páscoa. Por que Jesus diz cálice da bênção? Porque justamente era o terceiro cálice. Era um hábito que quando alguém estava celebrando a Páscoa, quando se tomava a terceira taça, estava ratificando aquela celebração. E quando Paulo diz aqui cálice da bênção, Paulo está se referindo justamente à morte de Cristo. Por quê? Veja bem, o ato cerimonial de muitos crentes participando de um mesmo pão simboliza a união e a unidade que devem prevalecer no corpo de Cristo, onde não deve haver distinções raciais, políticas, culturais, sociais, econômicas ou denominacionais. A comunhão vertical com Deus não existe em plenitude sem a comunhão horizontal com os irmãos da igreja. Não pode haver uma ceia real se você é indiferente ao outro. Aí entra a questão do discernir o corpo. Então, irmãos, não tem como uma pessoa adentrar, participar da ceia, sem passar pelo processo que a Bíblia ensina. Aí alguém vai dizer aqui assim, porque isso aqui que eu estou falando vai para o mundo. Mas pastor, quem não se batizar não vai ser salvo? A Bíblia diz: quem crê e
for batizado será salvo. Aí alguns alegarão assim, mas o ladrão da cruz, ele não foi batizado e foi para o céu. Não foi? Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguém, mas ele não foi batizado, pastor. Mas ali a igreja ainda não estava sendo instituída, a igreja só foi instituída em Atos 2. Atos capítulo 2 foi quando Jesus instituiu a igreja, com a descida do Espírito Santo. Ali a igreja ainda não estava instituída. Entenderam? Outra coisa, irmãos, que é importante você entender, é que quando uma pessoa aceita Jesus de fato, ele é batizado automaticamente. Como assim, pastor? Batizado automaticamente? Se o Senhor acabou de dizer que a pessoa tem que se batizar para cear. E para entrar no processo do batismo, na questão do batismo em águas, tem todo um processo. Mas quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa é batizada automaticamente, não estou entendendo. Vou lhe explicar. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Versículo 3 e versículo 4, capítulo 6 de Romanos. Ou ignoreis que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Na sua morte. Olha, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Que batismo é esse? O batismo da morte. Lembra da mãe de Tiago, que chegou, Senhor, na tua glória, coloca meu filho, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse assim, ele pode tomar o cálice que eu vou tomar? Qual era o cálice? O cálice da morte, que era o batismo. Então, quando Jesus morre, ele estava automaticamente, espiritualmente, selando o batismo. O batismo é o quê? O sepultamento da velha criatura. Para que todos quantos estejam em Cristo, estejam também mortos e sepultados para o pecado e andem em novidade de vida. Glória a Jesus. Aleluia. Concluindo o texto, versículo 4, capítulo 6 de Romanos. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de quê? Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. Ele reconheceu que era um pecador. Quando o outro dizia, salva-te a ti e a nós também. E o outro replicou e disse, nós estamos aqui porque nós merecemos, os nossos atos nos trouxe até aqui. Mas esse nenhum mal fez. E ele voltando-se para Jesus, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome de Jesus. A ceia exige exame pessoal e disciplina. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29. O apóstolo Paulo diz, examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo
Senhor, come e bebe para a sua própria. Lembra de Judas? Foi participar da ceia, mas não tinha uma consciência espiritual digna de Cristo. Não servia, não seguia, não obedecia e participou. O que foi que aconteceu com ele? Morreu. Traiu Jesus e depois foi se enforcar. Consciência, ele não tinha consciência. Não havia uma conversão real. Cristo morreu por nós, para que nós tivéssemos o direito de participar da sua natureza santa. Porque por ele, por meio dele, nós fomos santificados. Porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Assim exige exame pessoal e disciplina. 1 Coríntios 11, 28 e 29, que nós acabamos de ler, ensina que quem come e bebe sem discernir o corpo, traz juízo sobre si. O batismo é o primeiro passo de obediência. Uma pessoa se converte e diz assim: eu não quero me batizar. Tem alguma coisa errada. Porque quando a pessoa se converte de fato, ele sente desejo de se batizar. Aleluia. Glória a Jesus. O batismo é o primeiro passo de obediência, o sinal de que alguém entende a fé e deseja viver conforme a fé que entendeu. Quando o evangelista Marcos, no capítulo 16, verso 15 e 16 do Evangelho de Marcos, diz: Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então esse crer aqui é quando eu entendo o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim. Eu não posso ser salvo pelos meus méritos. Glória. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de nenhum de nós, é dom de Deus. É uma dádiva divina, que nós não poderíamos ser salvos. Porque todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, de graça, que Deus nos deu, é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus morreu por você, para que você não morra eternamente. Como assim, pastor, morrer eternamente? A palavra morte, no seu significado, significa separação de Deus. Quando a pessoa morre aqui fisicamente e vai para o outro lado, a sua alma e o seu espírito, se ele aqui em vida não confessou publicamente, não se submeteu aos ensinamentos de Cristo, ele está morto eternamente, vai sofrer no inferno o resto da vida, uma vida que não tem fim. Ah, pastor, eu não acredito no inferno, lamento. Você só vai saber quando chegar lá. Depois que chega, não tem volta. É um caminho sem volta. Por isso que a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra para sempre, mas tenha vida eterna. E quando fala de vida eterna, os dois são vida eterna, tanto quem morre para ir para o inferno, como quem morre para ir para o céu. Os dois são vida eterna. A diferença é que perecer na eternidade é perecer sem a presença de Deus.
sem alegria, sem o gozo da vida, mas é ser atormentado. Pastor, eu não acredito no inferno. O que é que você está fazendo aqui se você não acredita no inferno? Jesus morreu para nos livrar do inferno. Glória a Jesus. Aleluia. Mas, pastor, é muita coisa boa que esse mundo tem. Me diga uma coisa boa que você viu que não passou. Me diga uma coisa boa que você viu nesse mundo que não passou. Uma só. Todas elas passam. Todas. Mas Cristo é para sempre. Glória a Jesus. É para sempre. A tua dor não é para sempre. Teu sofrimento não é para sempre. Teu problema não é para sempre. Tem solução. Tem saída. Agora, se partir daqui para o outro lado, aí sem Jesus não tem mais jeito. Mas pastor, e o purgatório? Não existe. Mas pastor, e se fizer uma missa de 7? Não resolve. De 14, piorou. De 21, não resolve. De 28, de 35, não resolve. Porque depois que morre meu filho, não tem mais jeito, não adianta acender vela, nem fazer promessa. Porque o Salvador do mundo é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Glória a Jesus. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Aleluia. Glória a Jesus. A saber, Jesus Christ, Jesus Cristo, o Salvador. Toda vaidade, meu irmão. Nada, você pode ser linda. Linda, mas não vai ser salvo porque você é linda. Você pode ser rico, seu dinheiro não compra salvação. Não compra. Jesus, que viveu neste mundo, viveu uma vida simples, para mostrar que o dinheiro não pode trazer felicidade. O dinheiro é consequência de quem é feliz. Sabe usar o dinheiro. Saber usar o dinheiro é uma consequência de ser uma pessoa feliz, equilibrada, que não precisa de holofote. As pessoas valorizam as outras por aquilo que elas têm. Quem é fulano? Fulano, doutor fulano, chegou ele. Como é que tu sabe? Olha o carro dele, é o carro dele. Que carro? Aquele carro ali, é o de outra geração, é um Commander da Mitsubishi. Doutor fulano. Aí pergunta assim, e o pastor chegou, a bicicleta dele ali. Aí no céu nem vai o comando, nem vai a bicicleta. Porque nada daqui entra lá, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Não entra! Você pode ter a roupa mais bonita, nas caras, feita pelo melhor estilista. No dia do arrebatamento a roupa fica. Glória a Jesus. Não vai não. Você pensa que não pode tomar? Não vai não. Jesus voltar agora, quando você piscou, pastor subiu, você vai estar a troca de roupa aqui. Porque até a roupa que a gente vai usar lá, foi feita lá. Oh, glória. É feita lá. E não tem esse negócio não, o meu modelo é diferente do teu. É tudo igual. Tudo igual, é tudo de branco. Pode ninguém dizer, estou enjoado desse vestido. Não é? Estou enjoado desse vestido. Eu só tenho esse vestido. Eu só tenho esse vestido preto. Por exemplo, lá é tudo de branco. Tudo vestido de branco. E não tem esse negócio não. Hoje eu vou botar o cabelo de lado, sabe? Porque vou botar aqui uma presídia. Não vai ter esses pantinhos não.
vou trocar o bico, vou tirar meu bico de pérola, vou botar o de ouro. Não, nada disso. Porque lá a gente não vai se preocupar com isso. Lá a gente só vai se preocupar em adorar, em servir, em glorificar, em enaltecer a pessoa bendita do Filho de Deus. Glória a Jesus. Se Deus te deu, usa. Faz, mas não ama, não coloca teu coração nisso, porque vai ficar. Vai ficar. Como eu disse, você pode ser linda, mas a sua beleza não vale nada. O que vale é a beleza de dentro. Beleza de dentro, interna. Por isso que o texto diz: examine-se, se avalie. Porque a gente tem o hábito de olhar para o outro, condenar o outro, criticar o outro e não olha para si. Como o texto diz: examine-se, pois, cada um a si próprio. Aí você se avalia se você pode, se você deve ou não comer do pão e beber do cálice. O batismo é o primeiro passo de obediência, o sinal de que alguém entendeu a fé e deseja viver conforme ela. Participar da ceia sem ter passado por esse passo mostra a falta de discernimento espiritual e desrespeito à ordem que Deus estabeleceu. A ordem bíblica: primeiro batismo, depois ceia. A Escritura revela uma ordem clara: fé em Cristo, arrependimento, batismo e então participação na ceia. A ceia é um sinal de renovação da aliança iniciada no ato do batismo, porque eu assumi, eu quero dizer, porque quando eu vou me batizar, eu estou publicando. Por quê, pastor? Eu estou publicando com a minha atitude, minha confissão de fé. Eu estou dizendo para o inferno, todos os demônios do inferno, estou dizendo para os anjos do céu, e estou dizendo para os homens da terra: eu quero morrer, sepultar a minha vida, para viver agora uma nova vida em Cristo. A ceia é um sinal de renovação da aliança iniciada no batismo. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 25 e 26. Vamos ler? É bom ler. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando você ceia, você está dizendo que através do ato do batismo você está renovando dia a dia, passo a passo, sua aliança, seu compromisso com Deus. Quem ainda não foi batizado, presta atenção, não entrou visivelmente nessa aliança. Espiritualmente você se converteu, você já faz parte do corpo de Cristo. Espiritualmente, mas você precisa publicar isso visivelmente. Glória a Jesus. Aleluia. É tanto que Jesus diz, no capítulo 5, verso 14 a 16 de Mateus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma casa edificada sobre um monte, nem pegar uma lamparina e colocar debaixo da mesa. Antes coloca-se no velador para iluminar toda a casa. Ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. Quando fala de obra, ele está falando de conduta. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente, irmãos, tem a atitude de se batizar,
a gente entra visivelmente no corpo. As pessoas estão vendo. Por isso é necessário seguir a ordem estabelecida por Deus. Primeiro o batismo, depois a mesa do Senhor. Ou seja, primeiro demonstre compromisso com a sua confissão pública de fé, se batizando, depois desfrute da mesa do Senhor em sinal de comunhão com Deus e com os irmãos. Amém? Amém. Você entendeu? Amém. Compreendeu? Amém. Então depois, se você não entendeu, tem alguma dúvida, você vai assistir tudo novamente, anotar texto a texto e pesquisar. E domingo que vem nós daremos sequência a esse assunto para encerrarmos sobre isso, ok? E eu quero fazer aquela pergunta máxima que a gente não pode deixar de fazer. Tem alguém que deseja entregar sua vida para Jesus hoje? Confessar publicamente?